Fez, pois, Deus os animais selvagens segundo as suas espécies, os animais domésticos segundo as suas espécies e os répteis também segundo as suas espécies. E viu Deus que era bom. Uma das grandes obras de Deus foi a criação dos animais. Estes animais que são caracterizados de formas diferentes. Uns são tidos como amigos do homem, enquanto que outros são tidos como os reis da selva, da floresta e, se existirem, do mar. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Anote Aí. Eu sou Elísio e cá estarei para trazer-lhe mais uma aula. Antes de darmos sequência a esta aula, eu quero lhe pedir para que o meu amigo ou a minha amiga subscreva-se ao nosso canal, ative o sininho das notificações, partilhe este conteúdo e dê aquele like, aquele gosto, pois assim tu ajudas este canal a crescer e fortaleces a nossa amizade. No vídeo de hoje, nós vamos trazer os conceitos, as definições dos dois grupos de animais, sejam eles domésticos ou selvagens, as características de cada grupo. Ainda vamos falar da importância dos dois grupos de animais, tanto para o homem como também para o próprio ecossistema, para a própria natureza, para o próprio meio ambiente. Vamos falar ainda hoje sobre a proteção dos animais. Por que é importante proteger estes animais? Fique comigo e venha aprender. Os animais domésticos, eles são definidos como sendo aquele grupo de animais que depende do homem para sobreviver, que depende do homem para poder ter a sua alimentação, para poder ter a sua proteção, para poder ter o próprio abrigo. São animais que são mais próximos ao homem, que são capazes de viver em lugares que são diferentes daqueles lugares de sua origem. Estes animais são aqueles que foram domesticados ou adestrados ao longo do período desde a criação do homem até os dias de hoje. Mas também existe o grupo dos animais selvagens, estes que o homem não conseguiu adestrar, não conseguiu domesticar. São animais que vivem no seu habitat natural. São animais que vivem lá nas florestas, nas savanas, lá onde eles foram criados, lá onde eles foram colocados para viver. São animais que não conseguem ou que dificilmente conseguem se adaptar a novos locais diferentes daqueles que eles estão habituados a viver. São animais que não dependem do homem, pois por viverem em liberdade, não dependem do homem para a sua alimentação, não dependem do homem para poder ter o abrigo, para poder ter a casa, não dependem do homem para poder ter a proteção. Eles são animais que sozinhos conseguem desenvolver estratégias para poder se defender quando estão em situações de perigos. Estes animais, conforme nós dissemos, são caracterizados de formas diferentes. Um grupo, ele é mais manso, é mais amigável, que é o grupo dos animais domésticos. Este grupo de animais, eles conseguem se adaptar a diferentes ambientes, conseguem se adaptar a uma única dieta. São animais como, por exemplo, o cão, o gato, como, por exemplo, o pato, a galinha, que conseguem se adaptar a uma única dieta. Eles podem comer, por exemplo, a galinha e o pato, podem comer farelo desde o primeiro dia de vida até o último dia da sua vida. O cão também pode consumir, tirando a parte que vai ser amamentado, pode consumir ração desde a primeira refeição que faz, diferente do leite, até ao último dia de sua vida. Enquanto que os animais selvagens, por eles estarem a viver em seu habitat natural, eles têm que ter uma dieta diversificada. Hoje ele come essa planta, amanhã vai comer aquela planta, depois vai comer aquela outra. Então é assim como os animais selvagens vivem. Esses animais selvagens, eles geralmente têm desenvolvido estratégias que lhes permitem dominar
ou ter uma visão mais ampla daquele que é o ambiente em que eles vivem. São animais que dependem de si para se proteger dos outros animais, neste caso os predadores, e com isso eles precisam estar sempre atentos, têm que estar sempre a observar, têm que estar sempre a buscar saber o que está a acontecer ao redor. São animais que geralmente, quando se encontram em perigo, eles são agressivos. São animais que, quando se encontram em situações duvidosas, eles buscam logo responder àquela situação e respondem de forma agressiva. Esses animais são animais muito atentos, muito curiosos. Eles estão sempre a observar, sempre. Qualquer movimento estranho para eles, eles já querem atacar, já querem trazer uma resposta, e geralmente essa resposta é trazida com muita agressividade. Estes animais, tanto os domésticos como os selvagens, eles são muito, mas muito importantes. Vamos lá imaginar uma situação em que nós tenhamos, por exemplo, a extinção do leão. Já não existe nenhum leão no planeta Terra. O que é que vai acontecer com aqueles animais que o leão caçava? Eu falo da girafa, da gazela, que são animais que comem plantas. Eles, quando já não têm um predador, vão crescer as suas populações. Enquanto existiam, por exemplo, 10.000 gazelas, com a ausência do leão, passam a existir mais gazelas. Gazelas vão se reproduzir, chegam a 1 milhão. O que é que comem as gazelas? As gazelas comem as plantas. As plantas, onde que entram quando o leão aparece? Haverá um aumento das gazelas, quer dizer que as gazelas vão consumir mais plantas. Consumindo mais plantas, o que é que vai acontecer? Irá haver redução da população das plantas. Aquela espécie de plantas vai também tender a ficar extinta. Existindo a extinção das plantas, o que é que acontece com o Elísio que está aqui? Ele já não terá oxigênio para poder respirar. Então estão a perceber, morreram todos os leões. Mas leões podiam matar o Elísio, podiam matar a gazela. Por que não ficamos felizes? Não ficamos felizes pois o leão, ele também tem um papel importante para regular o próprio ecossistema, para regular a natureza ou o ambiente, o meio ambiente onde nós vivemos. Por isso que qualquer um dos animais, ele é importante. Mesmo aquela formiga que está aí a caminhar na tua casinha, ela tem um papel importante. Por isso que nós devemos proteger esses animais. Mas vamos chegar ainda nessa parte. Vamos lá falar sobre um outro aspecto importante. Nós, como seres humanos, nós precisamos dos animais para poder ter a nossa alimentação equilibrada. Nós temos os vegetais, temos as hortícolas, temos os frutos que as plantas nos dão e que são muito nutritivos. Mas para a nossa sobrevivência, nós também precisamos de algumas proteínas, algumas vitaminas que nós só podemos encontrar em alimentos de origem animal. Falo do ovo, falo das carnes, os queijos e por aí vai. São alimentos que provêm dos animais. Para além da alimentação, nós temos alguns produtos que os animais nos oferecem que têm algum valor medicinal. Falo, por exemplo, do mel, que para além de ser usado na alimentação, ele tem uma grande diversidade de doenças que pode curar. Por isso que os animais são importantes. Para além da produção do mel, para além da alimentação, para além de garantir o equilíbrio da natureza, os animais eles vão ser importantes, pois eles nos oferecem a força de trabalho. Antes da existência dos tratores, essas máquinas que agora utilizam-se na agricultura, os nossos avós, nossos bisavós, lá atrás, eles usavam o gado para poder fazer o cultivo, para poder fazer a sacha das machambas. Eles levavam a charrua, colocavam sobre o gado e o gado ia andando e cultivava as machambas. Então, os animais também servem como força de trabalho. A nossa própria proteção. O meu amiguinho, a minha amiguinha tem um cão aí em casa, tem um gato aí em casa, sabe muito bem que para além de ser bom ter aquele animal para poder brincar com ele, aquele animal geralmente tem uma função que é nos proteger.
O gato vai nos proteger dos ratos, que são animais nocivos e que quando estão em uma grande população podem destruir muita coisa na nossa casa. Então, temos lá o gato para nos proteger dos ratos, temos lá o cão para nos proteger ou para nos alertar quando um ladrão, quando um bandido tenta invadir a nossa casa. Temos também os animais a serem importantes, pois vão nos oferecer a pele. Essa pele que vai ser usada para a produção de almofadas, de roupas, para que nós, seres humanos, possamos usar para o nosso conforto. Então, temos animais como a ovelha, que nos oferece as penas de algumas aves que servem para fazer as almofadas que nós usamos para poder nos deitar durante a noite e outras coisas. Já imaginaram se não existissem os animais? Como é que seria a nossa vida? Existem muitas outras importâncias, outros aspectos que eu não consegui trazer aqui, pois o mundo dos animais ele é bem diversificado e tem muitos animais, muitos aspectos que nós devíamos tomar em consideração. Agora, nós vamos falar sobre a proteção dos animais. Nós já vimos que eles são bastante importantes. A nível no nosso país existe um período chamado período de defesa, porque as organizações começam a ganhar consciência sobre a preservação ou conservação dos nossos ecossistemas. Criou-se o período de defesa, que é um período estipulado por lei para paralisação, proibição nesse caso, da pesca ou da caça de uma determinada espécie. Os especialistas, eles avaliam a população de uma determinada espécie, seja camarão, seja peixe, seja leão, gafanhoto, não sei se existe um período de defesa para os gafanhotos, né? Mas eles avaliam as populações existentes de cada espécie. Eles observam que, por exemplo, a população de elefantes está a reduzir. Como os elefantes têm um papel importante para a manutenção da vida, eles optam por proibir a caça deste elefante para que ele não entre ou não fique em extinção. Então, nesse período ou durante esse período de defesa, os animais não podem ser caçados ou pescados. Isso acontece tanto com os animais que nós encontramos nas florestas, nas savanas, que nós encontramos nos parques nacionais, nas reservas, nas coutadas, como também vai acontecer com os animais que nós vamos encontrar no mar, no rio e que estão em populações reduzidas. Isso acontece que é para que aquela população que sobrou, aqueles indivíduos daquela espécie possam se reproduzir, possam voltar a ter aquelas populações com maior número de indivíduos, que é para poder garantir a sua existência ao longo do tempo, ao longo dos anos. Pois se nós formos a caçar todos os camarões que tem agora, daqui a tantos anos, as populações que vão existir, elas não vão ter a oportunidade de comer o camarão, aquela delícia que é o camarão. Então, se nós comermos tudo agora, não teremos como, ou as próximas gerações não terão como consumir o camarão, não terão como consumir o peixe. E não só em termos de consumo, nós vimos o próprio equilíbrio do nosso ecossistema, o próprio equilíbrio da nossa natureza, ele precisa destes animais. Por isso que para conseguirmos equilibrar o ecossistema, conseguirmos equilibrar a natureza, nós precisamos que vários animais estejam lá, não só o homem, não só o peixe que eu vou comer, mas mesmo aquele animal que eu não como, mesmo aquele animal que eu se calhar nunca vi, tem um papel para a conservação, tem um papel para o equilíbrio deste ecossistema. Por isso que existem essas medidas para proteger esses animais. E é bastante importante que nós, como cidadãos de Moçambique e do mundo, consigamos seguir esses períodos. É claro que é difícil para aquele pescador ou para aquele que tem a sua vida baseada na caça, na pesca de uma determinada espécie, mas a própria sobrevivência desse pescador depende daquela espécie que ele estará a tirar do rio, estará a tirar do mar. Então, meu amigo, minha amiga, vamos optar sempre por buscar atitudes
proambientais, atitudes que nos permitam conservar este ecossistema, conservar essa natureza, pois não depende somente do governo, não depende somente das ONG e outras pessoas, depende de mim, depende de si. Cada atitude que você toma, cada atitude que eu tomo, juntas forma uma grande atitude, uma atitude que pode beneficiar ou prejudicar o ecossistema. Sejamos mais conscientes daquilo que fazemos e daquilo que somos. Eu sou Elísio e esta é a aula que eu preparei para vós para falar sobre os animais e a sua importância. Espero que você tenha gostado. Se gostou, aquele like, aquele gosto para fortalecer a amizade. Subscreva-se no canal, apoie-nos, ative o sininho da notificação, partilhe, pois a partilha também faz parte daquilo que é ética ambiental. Então partilhe, para que este conhecimento não fique só consigo e comigo. Nós devemos expandir para que a nossa vida neste planeta, nesta terra, seja melhorada a cada momento. Espero ter ajudado e espero voltar numa próxima ocasião, se aquele que é o nosso bom Deus assim o permitir. E Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a si, Deus abençoe ao mundo.